A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, jovens. Tiveram experiência com Deus essa semana? Para quem lembra, eu gosto sempre de perguntar, né? Tiveram experiência com Deus essa semana? Vamos fazer aqui um breve resumo, né, da nossa lição que tem por título Vencendo os Obstáculos. Nossa lição número 4, datada do dia 26/4. O texto do dia diz que para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. O texto localiza-se em Josué, capítulo 4, versículo 24. Né? A gente vê justamente aqui o acontecimento da travessia do Jordão, que a princípio era impossível ir a olhos humanos, né? Devido aí a o rio ser profundo, né? Fortes correntes. E isso a gente vai ver o comentarista aqui da lição falando sobre isso. E logicamente, né, o Josué com o povo logrou o êxodo aqui na travessia desse rio, né? Mas eu quero destacar aqui o seguinte, que o texto já começa dizendo, ou seja, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor. Ou seja, Josué logrou o êxodo aí na travessia, né? Alcançou o objetivo. Mas temos que lembrar o seguinte, somos apenas um instrumento na mão do Senhor. A honra não é minha, a glória não é minha, a glória não foi de Josué, a glória e a honra foi para Deus, né? E ele destaca ainda, olha, para que todos os povos da terra, ou seja, todos os 4 ventos da terra, saibam quem é o Senhor, né? Louvem ao Senhor, né? Ou seja, todos aí confessem que o Senhor é Deus, só o Senhor, Ele é poderoso. Né? Então ele já começa destacando isso, né? Ou seja, o poder de Deus aí. A síntese diz: em Jesus já somos mais que vencedores. Né? Eu até destaquei que o texto de Romanos 8,37, quando Paulo afirma que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Né? Mas por que somos mais que vencedores? Né? Somos vencedores e mais que vencedores. Porque para nós cristãos que professamos a fé, quando o vento vem, quando a tribulação vem, nós já sabemos que a vitória é certa em Cristo Jesus. Né? Novamente frisando aí que a vitória é em Cristo Jesus. A partir do momento que buscamos a face do Senhor, buscamos a orientação de Deus, colocamos todos os nossos problemas, todos os nossos caminhos ao pé da cruz, e buscamos a direção, Senhor, o que eu tenho que fazer? Me orienta. E agimos com temor e fé, a vitória já é certa. Por isso que somos mais que vencedores. A introdução aí diz quando o povo de Deus já tinha se preparado para a entrada em Canaã. Né? Ou seja, Josué lhe mandou os espias para, olha, vai ver ali como é que é a terra. A terra é boa, emana leite, mel, quando Moisés enviou os espias ali, né, Josué e Caleb no meio deles ali, e viram realmente, olha, a terra é boa, ela é frondosa, mas existem os gigantes, lá tem homens grandes, olha o tamanho do cacho de uva aqui, o homem só não consegue carregar isso. Né? Mas aí vem aquela questão, aí o povo já começou novamente a murmurar, a definhar na fé, né? Vamos dizer dessa forma. Mas é aquela questão que normalmente eu falo, a partir do momento que Deus falou, vá, toma posse, né? Deus confirma isso no nosso coração, sabemos que a vitória é certa, e mesmo assim, às vezes ainda a gente baqueia, né? Nós definhamos aí ante os obstáculos da vida. É nesse momento que temos que botar a nossa fé em prática, né? Agarrarmos aí a unhas aí a promessa do Senhor. O texto 1 diz aí, atravessando o Jordão, um dia marcante para o povo. Só que começa marcando o dia em que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa, né? A Páscoa aí que é a festa dos pastores, comemorando aí a primavera.
mas marca também o dia da saída do Egito, né, que seria o êxodo aí, né, ou seja, um novo tempo na vida do povo. Não é mais aquele tempo de escravidão, mas agora um tempo a ser guiado pelo Senhor. Né? Sabemos aí que o povo ficou peregrinando durante os 40 anos aí, mas durante a noite era a coluna de fogo para iluminar e durante o dia a nuvem aí para cobrir o povo. Né? Ou seja, Deus o tempo todo com eles. Eu quero destacar aqui mais na frente aqui que isso também, somando, marca também que lá na frente seria justamente na Páscoa a morte de Cristo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo durante a Páscoa, séculos depois seria imolado, ou seja, marcaria justamente aí a morte de Cristo. Outro detalhe interessante, que é igual o autor fala aqui, é que Deus criou as circunstâncias políticas no mundo para que a vinda do seu Filho unigênito fosse o marco para o estabelecimento de um novo calendário, dividido aí em antes de Cristo e depois de Cristo. A gente vê que é complicado falar sobre os calendários, né? Porque no povo antigamente, logicamente, antes de Cristo, Velho Testamento e Novo Testamento depois de Cristo. Mas a marcação dos calendários antigamente existiam, vamos dizer assim, os calendários civis, calendários religiosos, calendários que eram lunares, outros solares, né? Isso os povos usavam isso. Na época de Cristo, qual que é o povo que detinha o poder aí? O povo romano. Ou seja, no tempo do Novo Testamento, o sistema de datação que era utilizado oficialmente no calendário, oficialmente, se não me engano, acho que era o calendário juliano, né? Ou seja, logicamente criado por Júlio César antes de Cristo. Né? Tinha estrutura muito semelhante ao calendário que utilizamos hoje, e, se não me engano, acho que ele serviu até como base para o nosso calendário. Né? Mas era o calendário do povo que detinha o poder na época, que era justamente o povo do Império Romano. Né? Mas esse marco aí da morte de Cristo serviu justamente para dividir-se aí, ou seja, não é o povo romano, né? O poderio todo está em Cristo Jesus. O segundo tópico marca aí a Arca do Concerto aponta o caminho. Durante os 40 anos, Deus guiou o seu povo por intermédio de uma nuvem e coluna de fogo, como eu já disse antigamente. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela Arca do Concerto. Ou seja, né, o povo ficou aí saiu aí do Êxodo, né, o tempo de escravidão, agora seria guiados aí pela Arca, ou seja, pelos mandamentos de Deus. Né, quando Deus levou o povo aos pés do Monte Sinai e deu ali as tábuas da lei, né, porque era um povo ignorante, um povo que não tinha, vamos dizer assim, princípios. Né? Então Deus deveria botar a rédea ali, deveria ser, por isso Deus instituiu ali no livro de Levíticos, né? No livro de Levíticos, justamente as leis ali no caso. Né? E agora seriam guiados pelo Senhor, seriam guiados pela arca aí no caso. A arca sempre seguia no meio do acampamento, mas agora ela estava na frente do povo. Né? O autor até destaca que durante todo o tempo, durante os 40 anos de peregrinação do deserto, a arca ficava ali no meio. Né? O povo, a tribo de Levi era aquela tribo que ficava no meio ali, justamente quando o tabernáculo, né, ficava no meio e todo o arraial em volta. Teve uma vez numa lição que nós demos aos jovens, eu até levei essa foto para mostrar que a tribo de Levi ficava no meio justamente no tabernáculo e todo o arraial das 12 tribos em volta. Né? Mas agora, nessa travessia com a liderança de Josué, a arca seria levada à frente. E o autor até destaca aqui que a arca ela estaria à frente a quase mais ou menos 1 quilômetro de distância,
Tal mudança tinha de ver com as circunstâncias. O povo não seria mais peregrino, ou seja, eles não seriam peregrinos mais, não ficariam andando ali em círculos pelo deserto, mas teriam ali um guia, né? Ou seja, não Josué, não, Deus, os mandamentos, a presença de Deus ali na Arca da Aliança. Terceiro tópico diz aí que as providências mais importantes para a conquista da terra prometida. Só frisando um pouco aqui, ó, uma coisa que eu destaquei aqui antes, o autor fala aqui, olha, a arca representava logicamente a presença de Deus. Deveria guiar daqui para frente as mentes e os corações, né? Ou seja, novamente falando, toda a nossa vida, todo o nosso a fazer, devemos tomar em Deus a direção para tudo na nossa vida, quer seja familiar, trabalhística, nossa vida intelectual, tudo colocar Deus na frente. E voltando aí novamente nas providências mais importantes na terra prometida, que diz aqui, ó, ele deixou claro que seria possível apresentar-se a peleja sem as vestes da santidade. De todas as ordens Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ou seja, Deus é santo. E o autor destaca aqui, ó, não seria possível apresentar-se a peleja sem as vestes. Ou seja, toda tribulação, toda a nossa vida, devemos andar em constante tempo em vigilância e oração, né? Ou seja, orai e vigiai e orai a todo tempo. Por quê? Sem as vestes da santidade, né? Ou seja, vamos apresentar a Deus na peleja, vamos pelejar com os nossos obstáculos na vida aí. Mas como devemos nos apresentarmos diante disso aí? Com certeza nossas vestes, devemos andar em santificação a todo momento. A Bíblia já nos garante, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Diante das pelejas, diante da nossa vida, todo momento em oração, andando em paralelo com isso aí, a nossa vida em oração, andarmos em santidade, purificando as nossas vestes, né? Buscando a Deus aí incessantemente e intensamente. As Escrituras Sagradas nos exortam, olha aí, ó, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, santidade. O que significa santidade? É algo separado, é separação desse mundo, separação das ofertas dos manjares, né, que o mundo tem nos oferecido hoje aí, separação dessa vida promíscua, né? Isso é o crente ele é chamado para viver separado aí. Olha só, as dificuldades no caminho da bênção. Todavia, além dos grandes embates que os aguardavam, havia um obstáculo humanamente transponível, o Rio Jordão. Era impossível a travessia das pessoas e animais na época cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível a façanha. E aquilo que eu falei, Rio Jordão, né? Um rio transponível, devido aos embates do rio, né? A gente coloca aí o rio, as correntes, profundidades, e aqui o autor traz isso à nossa vida, né? O autor traz isso aqui à nossa vida, colocando o Rio Jordão aí como os embates da vida, do dia a dia. E logo no final fala, Josué explicou que as gerações futuras, por meio de memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado. Logo quando Josué passou aí o Jordão, ele ergueu um memorial para que todos soubessem o que Deus fez. Não foi por mérito de Josué, mas sim de Deus, né? Ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para a glória do homem, mas sempre nos alegramos com os homens a quem Deus usa, né? Devemos, só para finalizar aí, devemos sempre nos lembrar, nos testemunhos, até mesmo em hinos,
né? Sobre as pelejas que passamos aí no dia a dia, as dificuldades que enfrentamos aí, mas sempre colocando Deus à frente. E no final, honramos a Deus nisso aí, com os hinos, com os testemunhos, e nos alegramos com os irmãos, né? Nos alegramos com os irmãos aí, contando esse testemunho. Às vezes aqueles irmãos que passaram, né, as pelejas conosco aí nos dia a dia, que nos ajudaram em oração, né? Toda honra e toda glória seja dada aí ao nome do Senhor. Então, só para finalizarmos aí, irmãos, essa lição, qual que é a peleja da nossa vida, né? Sim, passamos. Hoje eu costumo dizer o seguinte, que hoje é muito fácil ser crente, né? Vivemos aí um evangelho fácil, um evangelho de oba-oba, indo para a igreja, vivendo ali dentro de 4 paredes, né? Mas qual que é com o que nós temos que pelejar mesmo, né? Irmos aí às ruas, evangelismo, hospitais, visitas, né? Aí sim vivemos o evangelho vivo, embasado na palavra, né? Ou seja, aí vamos enfrentar os gigantes do dia a dia. E com certeza a vitória é certa. A vitória é certa em Cristo. Novamente falando, colocando a nossa fé, nosso alicerce, nossos caminhos aí nas mãos do Senhor. Ele sustenta, né, na palma de sua mão toda a terra. O mundo está na palma da mão do Senhor. Que Deus possa abençoar todos os jovens, que Deus possa abençoar toda a igreja, todo o ministério, toda a coordenação da nossa EBD ali, os presbíteros Andrés, né? Que Deus possa abençoá-los juntamente com toda a direção da nossa igreja, os nossos pastores aí, né? Então fica aqui o nosso resumo da nossa lição, justamente falando sobre os obstáculos do dia a dia. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus.